Quais são os principais dados que ligam, principalmente, por exemplo, violência e os votos a favor de Bolsonaro? Bom, primeiramente, bom dia, gente. Obrigado pela oportunidade de falar. Né? A partir da Amazônia, é importante, o intelectual amazônida também interferir no debate público no Brasil. O livro Geografias do Bolsonarismo, na verdade, trata o bolsonarismo, e a gente está num momento bastante denso da história brasileira, em que Bolsonaro se torna possivelmente inelegível, mas o bolsonarismo como afeto político, né? Com uma racionalidade que atravessa e que tem bases espaciais muito concretas na sociedade brasileira, que mesmo com a vitória eleitoral que a gente teve, né, agora nas últimas eleições, vai permanecer ativa. Então o livro tenta desvelar um pouco essas racionalidades, essas bases espaciais do bolsonarismo, que a gente chama de 3 geografias. Né? Uma geografia que a gente entende que é a geografia das commodities, uma geografia que a gente está chamando de uma geografia do negacionismo, que se expressa claramente com as mortes por Covid no Brasil, que dão noção para nós dessa distribuição espacial, né, do negacionismo no Brasil, e uma geografia da fé evangélica que foi absolutamente instrumentalizada, né, pela campanha do Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Então, o livro é um alerta que essa vitória eleitoral ela ainda não é uma vitória social, né, política, porque as bases concretas do bolsonarismo permanecem ativas na sociedade brasileira. O 8 de janeiro é basicamente uma expressão disso. E entender os atores que construíram também o 8 de janeiro é entender essas engrenagens em funcionamento que ainda garantem essa legitimidade ao bolsonarismo. Espero poder falar rapidamente para vocês aqui dessas 3 geografias, né, com um pouquinho mais de detalhes. Bruno, tem uma divisão que a gente vê sempre, e é um prazer ter você aqui com a gente para ajudar a entender isso. Né? A gente sempre vê a divisão dos votos, né? Quando a gente vê o Nordeste pintado de vermelho, a região Sul pintada de azul, e a gente acha que os estados, né, são todos muito homogêneos. Né? E os mapas que você traz para a gente, esse mapa que está aqui é um mapa em especial que eu queria destacar sobre o número de votos na região da Amazônia Legal. E acho importante a gente destacar que as pautas bolsonaristas não são por acaso, né? O desmatamento, os grileiros, os garimpeiros. Esse mapa aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre ele. Também mostra regiões onde o presidente Lula acabou vencendo no estado todo, mas regiões desses estados onde existe muito desmatamento são regiões onde Bolsonaro teve mais votos, né, Bruno? Então, essa ideia de que existe um capitalismo de guerra em expansão no Brasil, que é vocalizado pelo bolsonarismo. Né? Então, essa escolha que a gente fez como sociedade, inclusive que atravessou governos de esquerda e governos de direita, a gente está em pleno Lula 3, né, lançando um plano safra gigante também para o agronegócio. Então, essas escolhas que permanecem ativas, inclusive hoje, né, são escolhas pelas commodities. Né? Hoje, a gente é um país primário exportador, né, basicamente exporta ferro, soja, carne bovina, cobre, celulose, e esses negócios eles têm uma natureza muito clara, uma natureza muito expansiva, né, e essa natureza expansiva necessariamente passa pela transformação de bens comuns em mercadoria, transformação de terra indígena em garimpo, transformação de territórios quilombolas em áreas de plantio de soja, transformação de áreas de assentamento agrário em novas fazendas. Então, essas transformações não se dão sem violência, William, porque a violência é parte desses negócios. E não há violência sem Estado autoritário. Aqui na Amazônia, né, a expressão de capitalismo que a gente entende sempre foi um capitalismo de guerra, um capitalismo que vem junto com o Estado de exceção, com o Estado autoritário. Então, a escolha que nós fizemos como sociedade pelas commodities trouxe para nós uma dinâmica de autoritarismo. E o livro quer mostrar justamente isso. Não se escolhe só as commodities. As commodities não chegam só como um mercado. Elas chegam, né, como uma forma de comer, como uma forma de festejar. Eu estou numa região que tem 524 assentamentos agrários, que todas as festas eram festas de santo. Hoje a gente tem as festas, as vaquejadas. Então, o agronegócio, essa dinâmica de expansão, de guerra, de um capitalismo de guerra, também é uma dinâmica de uma agenda cultural, de uma cultura política, e aí por isso que há uma sobreposição entre os mapas da soja, né, e o bolsonarismo, entre os mapas de expansão da agropecuária e o bolsonarismo, entre os mapas de expansão da mineração e o bolsonarismo, e, logicamente, em consequência, também os mapas do desmatamento, porque o desmatamento é parte integrante desse capitalismo de guerra. Né? Então, esse capitalismo não só desmata, como também mata. Vocês mostraram agora há pouco um mapa que a gente faz
em que essas áreas de expansão desses agronegócios, né, de todos esses negócios de mercantilização da natureza, eles encontram, né, outros sujeitos no caminho. Então, há uma sobreposição entre os lugares que se desmata e os lugares em que se mata também lideranças, né? Então, na Amazônia, isso é muito denso. Então, o que a gente Exatamente, fez foi... é o que você falou, né? Onde se desmata, também se mata, né? E você tem um levantamento aí dessas regiões com maior desmatamento, são também as que têm o maior número de assassinatos. E é importante a gente lembrar, quem está aqui com a gente, ainda mais no dia de hoje, em que Bolsonaro vai se tornar inelegível, que nesse levantamento que o Bruno fez, nessas áreas onde mais se mata e mais tem desmatamento, o Bolsonaro venceu nos 2 turnos. E a gente tem, inclusive, esse mapa aí para você mostrar para a gente também apontar, né? Sim. Só para a gente ter uma noção, né, assim, em relação ao desmatamento, né, um levantamento do MAP Biomas mostra que 499 municípios que o Lula ganhou na Amazônia Legal, né, representam 30% do desmatamento. E os 265 que Bolsonaro ganhou representam 70% da área desmatada na Amazônia. Então, só para ter uma noção, e isso a gente acompanhou ao longo do processo, né, e esse mapa mostra claramente, né, essa sobreposição entre os lugares em que a extrema-direita é legítima do ponto de vista eleitoral e é também os lugares onde mais se desmata, né? Então, só para a gente ter uma clareza, que a gente não está falando só de negócios, né, de uma economia política, a gente está falando, né, de uma ecologia política, a gente está falando de uma subjetividade autoritária, né? Então, quando se expande esses negócios, também se expande uma subjetividade autoritária, com algumas formas espaciais muito concretas. Eu acompanhei também, por exemplo, a instalação dos clubes de tiro, né, onde se expandem esses negócios da soja, né, do gado, da agropecuária, da mineração, também se expande os clubes de tiro. Na Amazônia, há uma sobreposição entre os mapas do clube de tiro e o arco de desmatamento, por exemplo, que também é as áreas em que Bolsonaro venceu. Então, isso coloca muito claramente para nós que essa escolha como sociedade pelas commodities, né, para a gente se desenvolver por superávit primário vindo das commodities, não só transforma, por exemplo, a Amazônia em zona de sacrifício dessa escolha, porque esses negócios se expandem do centro-oeste nessa direção, né, mas mostram também que esses negócios carregam junto uma subjetividade autoritária, né, no modo de comer, no modo de festejar, no modo de adorar, no modo de defender a propriedade. Então, a gente tentou acompanhar esses circuitos auxiliares, né, do agronegócio, da mineração, para entender como essa dinâmica também é uma dinâmica que sustenta, vamos dizer assim, o bolsonarismo. E aí o 8 de janeiro é muito claro isso, né, quando a gente percebe os atores que estruturaram ali a tentativa de golpe, também são esses atores ligados a esses negócios que a gente está falando aqui.